Olá, sou o professor Rubens Ramos. Essa aula é sobre um conceito chamado elasticidade. Esse conceito foi criado por Alfred Marshall e é usado para compreender a demanda e também modelos econométricos de análise de demanda e comportamento dela no futuro, e também usado para a compreensão da política de impostos. Você pode usar essa aula como quiser, desde que cite a referência ao autor. Vamos então ver nessa aula conceito de elasticidade da demanda. Vamos ver também então os conceitos. Há duas aplicações: a elasticidade preço e a elasticidade de renda. Vamos ver como que o efeito do preço influencia a receita da empresa, seu faturamento, e posteriormente então como que esses dois conceitos se desdobram numa política fiscal de impostos. Começamos com a compreensão do significado de elasticidade preço. Esse conceito foi criado por Marshall. Então, partindo da ideia de que a utilidade marginal do consumo, de um bem diminui com o consumo, quer dizer, o valor percebido da pessoa do bem diminui, então o linha ou a derivada da utilidade é decrescente, mas a questão que Marshall colocou foi que essa demanda pode diminuir de modo mais rápido ou mais lento em função de variações. Então, basicamente, a ideia de elasticidade, a palavra elástico, visa tentar entender o quão sensível é o mercado pela variação de preços. Então, aqui temos esses dois termos, a variação de preços, é uma relação então entre o quanto varia a quantidade do mercado em relação à variação do preço. Então, por exemplo, se o preço cai, há um aumento da demanda. A questão então é quanto aumenta essa demanda. Via de regra, como a relação entre um e o outro é inversa, quer dizer, se o preço cai, um delta preço negativo, a variação de demanda é positiva, e vice-versa, se o preço sobe, a variação é negativa, essa fração sempre será negativa. Então, portanto, a elasticidade de preço sempre será de ordem menor que zero. E por isso que vamos usar, geralmente, o seu número em caráter de módulo, para ficar mais fácil a compreensão. Então, vamos ter, se a elasticidade, que é a relação entre a variação de demanda em relação à demanda inicial e a variação de preço e preço inicial, se ela for igual, 1, então chamamos isso de elasticidade unitária. Se for menor que 1, que quer dizer que a demanda varia menos do que variam os preços. Então, por exemplo, se o preço variar 20%, a demanda variar 10%, isso vai dar 0,5, ou seja, menor que 1. Então, dizemos aí que o bem é inelástico, quer dizer, o bem tem uma demanda que varia menos do que varia o seu preço. Inversamente, se o preço cair 10% e a demanda aumentar 20%, isso dá um número 2, relação entre variação de demanda e variação de preço. E, portanto, chamamos isso de bem elástico, um bem sensível a preços. Então, bens elásticos seriam bens sensíveis à variação de preço, demanda que varia mais do que a variação do preço, e bens inelásticos seriam bens menos sensíveis à variação do preço, ou seja, a variação de demanda é menor do que a variação de preço. Vamos ver o que acontece no faturamento das empresas com a elasticidade. Então a questão aqui é,
Se o preço sobe, como está aqui nesse exemplo, a demanda cai. Mas o que acontece com a receita da empresa? A receita aumenta ou diminui? Porque observe que a receita é essa área desse retângulo dado pelo preço vezes a quantidade vendida. Por sua vez, se o preço sobe e cai a quantidade, teríamos essa outra área medida pelo produto de preço vezes quantidade vendida na segunda situação. O que nós sabemos dizer aqui é qual das duas áreas é maior. Então, qual das duas situações produz maior faturamento da empresa? Uma situação de preço mais barato e mais vendas, ou uma situação de preço mais alto e menos vendas? Então, é isso que vamos tentar fazer aqui, uma compreensão e entender se a empresa ganharia mais dinheiro vendendo mais com preço mais barato ou vendendo menos com preço mais caro. É uma questão importante para a empresa, evidentemente, né? O que fazer? Que tipo de política de preços no mercado eu vou trabalhar? Para fazer análise dessa situação, vamos usar o cálculo diferencial. E vamos então transformar o delta Q em dQ e o delta P em dP. Então aqui, pegando essa situação em cálculo diferencial, vamos ter aqui a elasticidade, né? Fazer aqui aquela, botando para baixo e para cima, teríamos aqui a elasticidade de preço, seria igual a dQ sobre Q, vezes, invertendo agora essa de baixo, P sobre dQ. O que vai gerar então essa expressão aqui em cima. A elasticidade como sendo a expressão derivada da quantidade em relação ao preço vezes preço sobre a quantidade naquele ponto. Vamos agora explorar um pouco a receita. Bom, a receita da empresa, o faturamento, é o preço do produto vezes quanto vende, P vezes Q. Vamos derivar então a receita em relação a P. Temos aqui derivada da receita em relação a P, então é derivada da expressão P vezes Q em relação a P, usando a chamada regra da cadeia. Se você não sabe ainda o que é isso, convém aprender. É muito importante ter essa compreensão dos fundamentos de cálculo diferencial. É a derivada do primeiro, dP, vezes o segundo, mais a derivada mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Ó, a derivada dP sobre dP é 1. Então teremos então a expressão Q mais P vezes a derivada de Q em relação a P. Observe que aqui já temos uma primeira coisa que é esse termo aqui, TQDP, aparece aqui. Então podemos fazer aqui uma manipulação e isolando também esse P aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, jogo o Q para lá. Temos então que Q vezes o EP aqui, a elasticidade de preço, é igual a P dQ sobre dP. Justamente essa expressão aqui do lado. Então podemos agora levar essa expressão aqui e substituí-la nessa equação, com que então teremos nessa substituição, né? Aqui, teremos que a derivada da receita em relação ao preço é Q mais Q vezes a elasticidade de preço, ou botando o Q em evidência, Q vezes 1 mais elasticidade de preço. Temos agora condições de fazer uma análise de comportamento da receita em função de P, porque a derivada justamente o comportamento de quer dizer, o quanto varia o DR em função da variação do dP. E vamos ver então o que acontece com os valores da elasticidade de preço para a receita. Então temos a nossa situação do DRDP Q vezes 1 mais elasticidade de preço, o EP. Se o bem for de elasticidade unitária, né, o modo de EP é igual a 1, ou seja, EP é igual a menos 1. Né? Sempre eu falei, se varia o preço negativamente, varia
o Q positivamente, se varia o preço inversamente, ao contrário, sempre teremos a elasticidade de preço negativa. Então, 1 mais EP significa 1 menos 1 igual a zero. Então, a derivada da receita em relação ao preço é zero. Isso quer dizer que R é constante. Quando a função é constante, sua derivada é zero. Então, nesse caso de elasticidade unitária, a mudança do preço do produto, mais caro ou mais barato, não altera a receita. Okay? É o caso, então, quando temos um bem de elasticidade de preço unitária. Se o bem é inelástico, ou seja, menor que 1, né? Lembrando de novo, temos aqui delta Q sobre Q e delta P sobre P. Ser menor que 1 significa que aqui em cima varia menos que aqui embaixo. Né? Se aqui variar 10% e aqui variar 20%, vamos ter 0,5, que é menor que 1. Então, é o caso do bem inelástico, que é um bem menos sensível à variação de preço. Observe, então, que ser menor que 1 quer dizer que a elasticidade vai ser um valor, vai estar entre menos 1 e 0, que o módulo é menor que 1. Né? Então, seria aqui, digamos, menos 0,5. Então, teríamos, por exemplo, aqui um caso, 1 mais 1 menos 0,5, que é menor que 0, que é maior que 0, perdão. Né? Isso aqui é igual a 0,5, que é positivo. Então, a derivada da receita em relação ao preço é positiva. O que significa? Que a tangente desse ângulo alfa aqui é positiva, e, portanto, a inclinação é nessa direção. Então, se a inclinação que é a tangente ao ponto é positiva, sugere que R cresce com P. Quanto maior o P, maior o R. E aqui está escrito isso, né? Quanto mais P cresce, mais R cresce, que é positivo. Então, no bem inelástico, aumentar preços produz aumento de receita. Se o bem é elástico, quer dizer então que em módulo, elasticidade de preço maior que 1. Né? De novo, delta Q sobre delta P sobre P. Para ser maior que 1, esse termo aqui em cima, termo A, digamos, termo B, tem que ser maior do que B. Portanto, algo como 20% aqui em cima, sobre 10%, vai dar 2, que é maior que 1. Então, a reação da demanda é maior do que o efeito de mudança de preço. Isso é chamado bem elástico. Se é maior que 1, então, em módulo, quer dizer que vai ser menos 1,2, menos 1,5, menos 2, etc. Então, portanto, essa de preço é menor que 1. Se isso aqui é menor que 1, qualquer valor aqui menor que menor que menos 1, perdão, menor que menos 1 será, digamos, 1 menos 2 igual a menos 1, menor que 0. Então, a derivada da receita em relação ao preço é menor que 0 em todo as variações de preço. Se é menor que 0, quer dizer que a tangente é negativa. Então, a inclinação é desse jeito. A inclinação negativa de derivada é dessa forma. Então, a curva de receita é desse tipo. Ou seja, quanto mais o preço cresce, menor é a receita. Então, a receita decresce com preços. Então, em bens elásticos, aumentar o preço produz redução de receita. Isso tem uma grande implicação, por exemplo, em impostos. Toda vez que você aumenta imposto de um produto elástico, o faturamento da empresa cai mais do que o aumento do imposto sobre o preço do produto. Então temos a situação que você vai encontrar em vários livros de economia, e muitas vezes sem a explicação de como é que surge isso. Se o bem tem, em termos de elasticidade de preço, se ele tem uma elasticidade de preço unitária, a receita é constante, não varia com a variação do preço, mas se ele é inelástico, a receita cresce com o aumento de preço, desculpa. E se o bem é elástico, ela decresce com o aumento de preço. Vice-versa, se decresce com o aumento de preço,
Aqui vem uma implicação importante. Em bens elásticos, a receita cresce com redução de preço. O efeito aqui é o inverso. Então, essa é uma das razões, inclusive, para uma busca de reduzir preços. Porque reduzir preços em bens elásticos produz aumento de faturamento. É o que temos aqui nesse quadro resumido do que acontece. Se o preço sobe, no caso unitário, é constante. Se o preço cai, é constante, é lógico. E no caso elástico, se o preço sobe, cai a receita. Se o preço cai, aumenta a receita. No caso de bens inelásticos, como energia elétrica, água, por exemplo, gasolina, se o bem é inelástico, pouco sensível ou menos sensível ao preço, se o preço sobe, aumenta a receita. Se o preço cai, diminui a receita. É uma das razões porque a Petrobras está sempre querendo aumentar o preço da gasolina. Porque sabe que, mesmo com o preço mais alto, no final ela vai aumentar o faturamento, que é um bem inelástico. Vamos ver outro conceito de elasticidade renda, que é a sensibilidade da demanda em relação à renda, o quanto a renda varia. Então, do mesmo modo, temos aqui a elasticidade de renda como sendo a variação da demanda em relação à variação da renda. Também, se é igual a 1 é unitária, se é menor que 1 é inelástico a renda, e se é maior que 1 é elástico. Aqui está em modo, mas nem precisaria ser em modo, porque, na verdade, em geral, um bem, quanto mais renda você tem, digamos positivo, mais se consome, positivo. Perdão, e quanto menos renda tem, menos se consome, e essa expressão é sempre positiva. Então, via de regra, teremos a elasticidade de renda sempre positiva. É o que está aqui dito. O que temos, em geral, percebido por análises estatísticas de perfil de renda das famílias e consumo, etc., é que na faixa de renda mais baixa, o consumo é elástico, ou seja, uma variação de renda de 10% na renda produz um aumento de consumo maior que 10%, digamos 20%. A questão seria, como é que a pessoa pode consumir mais do que ganhou de renda? Evidentemente, aqui temos o fenômeno do antecipação futura da renda. Então, por exemplo, o Bolsa Família produziu um fenômeno que foi o crédito. A pessoa passou a receber o Bolsa Família e aí, digamos, tinha lá 12 meses de Bolsa Família, e o comerciante, já no mês 0, adiantou para a pessoa um bem, levando em conta que ela vai receber o ano todo o Bolsa Família. Então, contabilizou não a venda do valor daquele mês, mas de todo o ano para vender um bem. Então, o Bolsa Família produziu um aumento no consumo de bens via crediário, via antecipação futura de renda. Vamos ver isso depois na análise da segunda parte da matéria sobre economia financeira. Então, em geral, temos rendas mais baixas, a reação é elástica, e rendas mais altas é inelástica. Quer dizer que quanto mais rica uma pessoa é, menos sensível ela é ao aumento da sua renda. O que é natural, porque quanto mais rico a pessoa é, ou tem mais dinheiro, mais ela tem saciedade. Mais já consumiu o que tinha que consumir, e o dinheiro não consegue mais dar a mesma utilidade em termos de valor de compra. Inclusive, quanto mais renda, teremos a utilidade marginal do dinheiro decrescente. Então, o dinheiro perde valor quanto maior a renda. Então, quanto maior a renda, menos vale o dinheiro para as pessoas. E quanto maior a renda, menor o impacto dessa renda no padrão de consumo das pessoas, para uma direção ou para outra. Essas são as importantes aplicações que vamos ver agora no caso dos impostos. Como usar, então, o conceito de elasticidade para definir impostos? Bom, em geral, impostos sobre o consumo, eles aumentam preços. Há o preço da empresa, sobre ele incide lá o IPI, no caso, produtos industriais, o imposto federal,
incide o ICMS, o imposto estadual e etc. Se os bens são elásticos, esse aumento de preço reduz a demanda mais do que a proporção do aumento. Então, o ICMS lá, 20% no aumento do preço, no final produz então uma redução de demanda, se o bem for elástico, maior que 20%, digamos 25%. Se o bem é inelástico, a redução de demanda é menor do que o aumento do preço produzido. Então, via de regra, impostos deveriam ser impactados, deveriam ser aplicados mais em bens inelásticos do que bens elásticos, porque queda na demanda significa queda de emprego, de produção, de investimentos, etc. Então, se é para causar um impacto na economia, causemos o menor impacto possível. O menor impacto possível seria impostos em bens inelásticos. O imposto de renda, por seu turno, é o imposto de tirar dinheiro sobre a renda. Então, do mesmo modo, como vimos lá, se a demanda se os ricos têm, em geral, uma demanda inelástica, ou seja, a elasticidade de renda menor que 1, e os pobres é elástico, o correto seria incidir impostos sobre os mais ricos. O menor impacto sobre a demanda no mercado, né, sobre a produção econômica total na economia, seria mais impostos sobre os mais ricos na renda e mais impostos sobre consumo nos consumos de produtos de pessoas de mais renda. Então, digamos assim, seria no interesse das pessoas mais ricas, que são também as proprietárias de capital, que elas mesmas pagassem mais impostos. Isso ajuda elas a ter mais lucro e mais ganhos na economia como um todo. Infelizmente, a maioria das pessoas não pensa com essa clareza e, em geral, ricos preferem não pagar impostos. Vamos ver aqui um efeito de impostos na demanda. Então, lembrando daquela nossa análise de utilidade marginal, temos aqui o excedente dos consumidores, né, dado um preço fixo de mercado, e o que as empresas faturam, que é o preço vezes a quantidade. Quando você bota o imposto, o que acontece? O imposto produz um aumento de preço. Esse aumento de preço produz redução de quantidade. Então temos aqui uma nova situação onde a diferença entre o valor da empresa, que é o preço de mercado, e o preço com impostos, são os impostos arrecadados. Está aqui nessa área vermelha com quadro branco. E essa área aqui é tudo que os consumidores perderam de excedente porque o imposto foi aplicado. Então, há duas perdas para os consumidores. A perda desse excedente, nessa área primeira aqui, e a perda dos impostos que vai para o governo. Então, os serviços públicos, na verdade, para serem úteis, deveriam gerar um total de valor para a sociedade igual a essa área vermelha toda aqui embaixo. E as empresas também pedem receita. Toda essa área cinza aqui é perda de receita. Então, grosso modo, impostos produzem perdas a consumidores e produzem perdas à empresa. O que ocorre muitas vezes é que a empresa, para evitar perder mais, acaba baixando um pouco o preço e assumindo na prática econômica uma parte dos impostos. Essa área cinza aqui é a diferença original entre o valor da receita da empresa e o preço que ela baixou para poder aumentar as vendas, e o preço então dá uma descidinha e ir para uma outra situação, que é essa aqui. Certo? Então vamos ter que nem só quem paga imposto é o consumidor, mas em termos econômicos acaba que também a empresa é penalizada pelos impostos. E será tanto ou mais penalizada se o bem for elástico ou inelástico, né? Na verdade, se o bem é inelástico, a empresa tem uma pequena variação, mas se o bem é elástico, quer dizer, há uma grande perda de receita pelo aumento de preços, a empresa tem que baixar um pouco o seu ganho, poder garantir um faturamento mais alto. Então, em geral, teríamos essa situação: bens elásticos
consumidores e empresas pagam o imposto e bens inelásticos, os consumidores pagam o imposto. Porque com aumenta a receita em função do aumento da relação preço e quantidade, como vimos antes, né? Bens inelásticos, aumento de preço, aumenta a receita. O aumento de receita pode ser transformado então, no imposto. Isso é uma questão de quem realmente paga o imposto, né? Então, o aumento de impostos na gasolina aumenta o preço e, no final, quem paga o imposto é o consumidor, totalmente. Já o aumento de preço, o aumento de impostos na TV, que é um bem elástico, a empresa também terá que pagar uma parte do imposto, senão terá uma perda de receita muito grande. Então, tem que baixar um pouquinho o seu preço original. Isso tem um impacto, então, macroeconômico. Vamos ver depois, em macroeconomia, o efeito, isso é um efeito, digamos, isso é um efeito micro da elasticidade dos impostos, a elasticidade em um contexto macro, que são impostos, parte de impostos, produzindo um efeito na oferta e demanda da economia como um todo. Isso é baseado no conceito de elasticidade aplicada a impostos. Bom, teoricamente, via de regra, o imposto de renda seria o melhor imposto de todos. Mas na prática, é muito mais fácil cobrar imposto na hora do consumo. Em geral, as pessoas não gostam de revelar quanto ganham. Então, é por isso que temos muitos impostos baseados em consumo e menos no imposto de renda. Uma alternativa de tentar aproximar esses dois modelos é o imposto progressivo sobre o consumo. Eu pessoalmente defendo que bens mais caros tenham impostos maiores. Isso seria o mesmo significado de fazer o imposto progressivo sobre a renda como nós temos. Ok? Essa foi a aula então sobre o conceito de elasticidade de preço e renda, a sua aplicação à empresa, a compreensão do efeito no faturamento da empresa. Se o bem é elástico, reduzir preços aumentam as vendas e a receita final. Se o bem é inelástico, aumentar preços aumenta a receita. E a sua aplicação em impostos. Obrigado, eu sou o professor Rubens Ramos.